Em 17 de março de 2019, um documento oficial foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de uma cidade do interior do Paraná. Ele tinha 7 páginas, estava assinado, datado e protocolado. Não era uma denúncia anônima rabiscada às pressas. Era um relato organizado, detalhado, estruturado com cuidado quase obsessivo. Nome completo, endereço exato, rotina diária. E uma informação específica que mudaria tudo. Havia um risco iminente contra a vida de Arlindo Ferreira da Costa. O papel recebeu carimbo, recebeu número, recebeu registro no sistema. Naquele momento, o Estado foi formalmente avisado de que algo estava prestes a acontecer. E ainda assim, 12 dias depois, Arlindo foi assassinado exatamente como o documento previa. Quem levou aquelas 7 páginas até a delegacia foi Célia Marques. Ela não era advogada, não era promotora, não tinha cargo público nem sobrenome influente. Trabalhava como diarista, limpando casas em 3 bairros diferentes da cidade. Acordava antes do sol, pegava 2 ônibus, voltava para casa quando já estava escuro. A vida dela sempre foi silenciosa, quase invisível. Mas naquela semana de março, Célia carregava algo que não podia ignorar. Ela tinha ouvido uma conversa. Não era conversa solta, não era desabafo. Eram 2 vozes combinando detalhes. Dia, horário, local. E repetindo mais de uma vez o nome de Arlindo Ferreira da Costa. Célia estava varrendo a calçada da casa onde trabalhava quando as vozes vieram do outro lado do muro. Ela diminuiu o ritmo da vassoura. Prestou atenção. Não queria ouvir, mas ouviu. E quanto mais escutava, mais entendia que aquilo não era ameaça vazia. Naquela mesma noite anotou tudo em um caderno simples de capa azul. Escreveu o nome completo como tinha escutado. Anotou o horário mencionado. O trajeto descrito. Um terreno baldio entre 2 ruas. Anotou até a expressão usada por um dos homens. Ele passa sempre ali. Sempre. Célia dormiu pouco naquela noite. Sabia que podia estar se metendo em algo perigoso. Mas também sabia que se não fizesse nada, carregaria aquilo para sempre. No dia seguinte, passou as anotações a limpo. Foi até uma lan house. Digitou o texto com cuidado, corrigiu erros, imprimiu as 7 páginas. Revisou 3 vezes. Se fosse entregar aquilo à polícia, precisava estar claro. Preciso. Irrefutável. Na manhã de segunda-feira, entrou na delegacia com a pasta de plástico verde apertada contra o peito. Esperou ser atendida. Quando chegou sua vez, explicou que precisava protocolar um documento urgente. O atendente ouviu sem levantar muito os olhos. Recebeu as folhas. Carimbou. Registrou no sistema. Entregou o número de protocolo. 4RA471-2019. A senhora será chamada se precisarem, ele disse. Célia saiu da delegacia acreditando que tinha feito a parte dela. Talvez alguém analisasse. Talvez chamassem Arlindo para prestar esclarecimentos. Talvez investigassem discretamente. Havia tempo. O documento falava em algo iminente, mas não imediato. Havia margem para agir. O que ela não sabia era que aquelas 7 páginas seriam tratadas como mais uma denúncia entre dezenas que chegavam todos os dias. O papel foi colocado sobre uma mesa de madeira já marcada pelo tempo. Ali ficaram boletins de ocorrência, reclamações de vizinhança, pedidos de medida protetiva, registros diversos. O protocolo 4K471-2019 tornou-se apenas mais um número. Durante 12 dias, ninguém abriu as páginas com atenção. Ninguém cruzou as informações. Ninguém verificou a rotina descrita. O documento não foi despachado para investigação preliminar. Não gerou diligência. Não provocou alerta. Enquanto isso, Arlindo Ferreira da Costa seguia a própria rotina sem imaginar que seu nome estava registrado em um aviso de risco. Tinha 51 anos. Era pedreiro. Trabalhava em obras pequenas, reformas, muros, telhados. Casado havia 2 décadas com Marlene. Pai de 3 filhos já adolescentes. Era conhecido como homem tranquilo, daqueles que cumprem horário e não se envolvem em conflitos. Todos os dias, às 18h30, saía do trabalho e fazia o mesmo caminho de volta para casa.
Cortava por um terreno baldio entre duas ruas, um atalho que economizava cerca de 10 minutos. O lugar era pouco iluminado, com mato alto e entulho espalhado, mas para ele era apenas parte da paisagem da cidade. Sempre tinha passado por ali. Nunca tinha acontecido nada. Entre 17 e 29 de março, nada mudou. Arlindo acordou cedo, trabalhou, voltou para casa, jantou com a família. Riu de coisas simples, comentou sobre contas, sobre o preço dos materiais de construção, sobre o futebol do fim de semana. A vida seguiu normal, enquanto a poucos quilômetros dali, um aviso formal permanecia parado sobre uma mesa. Na sexta-feira, 29 de março, Arlindo saiu do trabalho no horário de sempre. Despediu-se dos colegas, colocou a mochila nas costas e caminhou até o terreno baldio. Eram 18h32 quando entrou no atalho. Ele não saiu do outro lado. 2 homens o aguardavam atrás de um muro parcialmente derrubado. A abordagem foi rápida. Não houve discussão prolongada. Não houve tempo para reação. O ataque foi direto, preciso, silencioso. Em poucos minutos, tudo terminou. Arlindo caiu sobre a terra úmida, e o terreno voltou ao silêncio. Por volta das 20h15, a polícia foi acionada após alguém encontrar o corpo. Às 20h40, a perícia chegou. Às 21h10, Marlene recebeu a notícia que dividiria sua vida em antes e depois. Naquela mesma noite, enquanto os primeiros registros eram feitos na delegacia, um investigador acessou o sistema para formalizar o homicídio. Ao digitar o nome completo da vítima, o computador exibiu algo inesperado. Protocolo 4RE471-2019, datado de 17 de março. Assunto: risco iminente contra Arlindo Ferreira da Costa. Ele abriu o arquivo. Leu as 7 páginas. Reconheceu o nome, o endereço, o trajeto descrito. Leu a menção ao terreno baldio. Sentiu um desconforto crescer no estômago. O documento estava ali havia 12 dias. Na manhã seguinte, Célia viu a notícia pela televisão enquanto passava roupa na casa onde trabalhava. O nome na tela era o mesmo que tinha digitado na Lan House. A rua era a mesma. O terreno baldio era o mesmo. Ela desligou o ferro e ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender se havia lido errado. Não havia. Esperou ser chamada pela polícia para complementar informações. Não foi. Esperou que alguém pedisse detalhes da conversa que tinha ouvido. Ninguém ligou. Dias depois, soube por conhecidos que o documento tinha sido anexado ao processo após o crime. Foi então que decidiu procurar Marlene. Levou a cópia que tinha guardado. Sentaram-se frente a frente na pequena sala da casa onde Arlindo costumava assistir televisão. Célia entregou as páginas. Marlene leu em silêncio. Viu o nome do marido, viu a data anterior à morte, viu o trajeto descrito com precisão. A dor ganhou uma nova camada. Não era apenas a ausência, era a consciência de que havia existido uma chance. As duas foram juntas até a corregedoria da polícia. Apresentaram o protocolo, a data, a cronologia. Pediram explicações. No início receberam respostas formais. Volume elevado de denúncias, limitação de recursos, fluxo interno sobrecarregado. Argumentos administrativos. Mas o fato era simples demais para ser diluído em termos técnicos. O aviso existia. Estava datado. Estava registrado. A história acabou chegando à imprensa local. Jornais noticiaram que um documento protocolado 12 dias antes do homicídio descrevia o risco com detalhes. A pressão pública cresceu. 3 delegados foram afastados temporariamente para investigação interna. Um processo administrativo foi aberto para apurar responsabilidades. As conclusões falaram em falha de comunicação, excesso de demandas e ausência de critérios claros de priorização. Nenhuma conclusão trouxe Arlindo de volta. Nenhuma justificativa diminuiu o impacto da pergunta que permanecia no ar. O que teria acontecido se alguém tivesse lido aquelas 7 páginas no dia em que foram entregues? Hoje, anos depois, o protocolo 4471-2019 continua anexado aos autos do processo. 7 páginas impressas. Carimbo vermelho.
Número oficial. Um registro frio de uma tentativa de evitar o inevitável. Célia nunca voltou a ser apenas uma diarista anônima. Passou a falar sobre o caso sempre que pode, insistindo que informações precisam ser tratadas com responsabilidade. Marlene criou os filhos sozinha, carregando não só a saudade, mas a consciência de que a morte do marido poderia ter sido, ao menos, investigada antes de acontecer. A história de Arlindo não é apenas sobre violência. É sobre tempo, sobre o intervalo entre um aviso e uma decisão, sobre o que acontece quando informação existe, mas não é transformada em ação. O documento foi entregue, foi registrado, foi validado pelo sistema, mas ficou parado. E às vezes, é no silêncio entre um carimbo e uma leitura que a história muda para sempre.